Quem é evangélico aí? 10. Vou perguntar de novo. Não, tem que fazer uma pergunta antes. Quem tem os dois braços, ergue e agradeça a Deus por eles. Então quem é evangélico aí? Aplaude a Jesus. O evangelho é a boa notícia da salvação. Notícias a gente ouve todos os dias, boas e ruins. Mas há uma notícia que ela não vence, ela não tem prazo de validade. Ela é para todos os dias. A boa notícia da salvação. E é essa palavra que Deus tem colocado há muito tempo no meu coração, e é interessante nós falarmos sobre o Evangelho. Eu vi que praticamente todos ergueram a mão, se declarando evangélico. Mas já saiba você que evangélico não é um título e não é um rótulo. É algo muito mais profundo que você possa imaginar. Realmente, quem for evangélico, que não é uma religião, mas é um estilo de vida, e é esse estilo de vida que pode e com certeza te levará à presença do Eterno um dia salvo. Essa é a importância de ser evangélico, é muito relevante. Não é simplesmente porque está dentro de uma igreja, não é simplesmente porque frequenta uma igreja evangélica que pode dizer que é evangélico. Talvez a pessoa, por estar dentro de uma igreja evangélica, ela tenha o rótulo do evangélico. E infelizmente estamos lotados de pessoas que escolhem talvez a igreja A ou a igreja B, que não, talvez nem anuncia profundamente o que é o evangélico para não perder números. E as pessoas estão cheias de rótulos. Eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, por isso eu sou evangélico. Não, você tem o rótulo de evangélico. Ser evangélico é um estilo de vida que salva, que te põe em caminhar com Deus. Acho que com essa introdução nós já poderíamos orar e encerrar, mas vamos discorrer um pouco mais. O evangelho é o poder de Deus na terra. Isso eu aprendi com o meu pastor Jairo Gavin desde cedo. Que é o poder de Deus na terra é o evangelho. Por isso ele não é uma religião. E evangélico genuíno não é um religioso, mas é um filho de Deus que caminha após o seu pai. Isso é o evangélico. Por que ele é o poder de Deus na terra, pastor? Porque muda o coração do homem. Algo que nenhum poder humano pode fazer, somente o evangelho. Romanos 1, 16, 17, está registrado através do apóstolo São Paulo aos romanos. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, não naquele que senta num banco de igreja. Talvez não crê, talvez vai para carregar o rótulo. Segue, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E hoje eu não vou pregar o que é viver pela fé, mas eu quero ensinar você o que é ser evangélico, o que é o evangelho, que é ele que lhe traz a igreja, lhe leva a célula. Então você precisa saber, porque se há algo que está oculto para você, e isso atrapalha a tua vida, tem portas fechadas por você talvez só ter o rótulo do evangélico, mas não é. Você precisa ser. E esse é o objetivo desta palavra, que o evangélico seja uma pessoa com estilo do evangelho. O evangelho de Jesus Cristo está registrado em 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem pessoas que se dizem evangélicos, e eu vou dizer algo, há mais de 10 anos.
E se abordado por um pastor, por um líder, ou por um desconhecido que é de fora e quer se tornar evangélico, e essa pessoa chega e diz, por que o evangelho é o evangelho? O que forma o evangelho? Pois tem pessoas com 10 e mais de 10 e menos de 10 que não sabem dizer a ordem dos 4 livros do evangelho. Porque tem rótulo, mas não tem essência. Uma Coca-Cola, eu vou usar um merchan aqui para Coca-Cola. Eu posso pegar um PET e colocar um suco ou qualquer coisa misturado até com café e colocar um rótulo de Coca-Cola. Todo mundo vai olhar e vai dizer, ali é uma Coca-Cola. Mas se tomar, vai dizer, credo, isso não é Coca. É verdade, porque o rótulo é da Coca, mas a essência não é. Muitos têm o rótulo do evangélico, mas a essência não é. Muitos têm o rótulo de filho de Deus, mas não o são. Porque todo mundo diz que quem nasceu é filho de Deus, quem nasceu é criatura do Criador. A Bíblia diz que filhos são os que aceitam o único, que foi Jesus, o primogênito. Você se torna irmão de Jesus, se torna filho de Deus, quando você conhece o Evangelho e aceita Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador para a sua vida. Você passa a ser chamado filho do Deus Altíssimo. Sim ou não? Os 4 evangelhos contam a mesma boa nova. Qual é? Você saberia resolver? Você saberia dizer para uma pessoa que lhe ataca na rua o que esses 4 evangelhos falam da mesma forma? Como é que você resume isso? Capaz que tem alguns velhinhos aqui de igreja e não saberia responder? Como que pode ser chamado de evangélico? Qual é? O que os 4 evangelhos falam? Qual é a boa nova? Jesus é o Salvador. O resto está tudo morto. É o único que conheceu a morte e ressuscitou e vive. Essa é a boa nova do evangelho. Agora, os rotulados não sabem disso. Mas o evangélico de essência, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Redentor, Jesus é o Salvador. Isso é o que consta no evangelho. Aplauda o Senhor Jesus. O evangelho nos direciona para um novo estilo de vida. Quando você quer descobrir se a pessoa tal, esses dias eu estava num local, eu disse, filho, mas esse cidadão aí não é evangélico, mas da onde para que ser evangélico? Pois é, mas ele vai na igreja X. Mas ele tem um baita de um rótulo de evangélico, porque o estilo de vida dele não tem nada a ver com o evangelho. Você quer descobrir quem tem rótulo e quem tem essência? Vai pelas ruas de Chapecó. Começa a sair com pessoas que conhecem este tal de evangélico. Talvez teu amigo, talvez teu parente, talvez colega de trabalho. Cuidado. Ele é evangélico como eu sou. Muito cuidado nessa hora. Evangélico como eu sou. Ele vai numa igreja como eu vou. Mas não sei se ele tem essência ou ele tem rótulo. Eu não sei se ele é um frequentador de igreja ou realmente ele é um evangélico, ele tem um estilo de vida do evangélico. O evangélico ele tem um estilo de vida diferente. O evangélico, ele fala diferente, ele age diferente, ele se comporta diferente. Ele não é um ser perfeito. Não estou falando disso. Mas ele é diferente, porque Paulo disse, a nossa fala nos denuncia. Os rotulados têm uma fala, os de essência têm outra. Sim ou não? Eu mesmo, irmãos. Cuidado quando vocês estão comigo, pastor Jairo, às vezes. Vocês estão em convenção, estão em encontros. Já que todo mundo está falando, aí solta aquela piada suja. Aí conta histórias que não cabe a ser contadas para quem tem o estilo de vida do evangelho. Tem que ter muito cuidado com aquilo que você concorda. Quem tem o estilo de vida do evangélico não concorda com determinadas coisas que é feita lá no teu trabalho, lá na tua empresa, lá na rua, lá no meio da família.
O rotulado chega no almoço de família, é o primeiro que vai na birita e ó, pá. Ah, eu tomo, mas não falo nada. Fumar mais um aqui não tem problema. Pode fazer, todo mundo tem o livre-arbítrio. Eu mesmo nunca proíbo ninguém. Mas eu, como essência de evangélico, não tenho esse estilo de vida. Esse não é um estilo de vida de quem tem essência, mas de quem tem rótulo. É uma coca farsa, como dizia minha avó. Você consegue entender isso? Está ficando claro para você o que é ser evangélico? Quem é evangélico? Que não é uma religião, mas é um estilo de vida implantado pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que também não é um religioso e nunca teve religião, mas é o que trouxe a boa notícia. O Evangelho é a mensagem central da fé cristã. O Evangelho define a missão da igreja, que é ensinar, viver e testemunhar esta boa nova. 3 pilares, tem mais, né? Mas se você ensina, você vive e você testemunha, então você não é um rotulado, você é alguém com essência. Você realmente é um seguidor de Jesus. Sim ou não? Você precisa ensinar as pessoas o que é o Evangelho. Aí você precisa não somente ensinar. Já pensou eu vir aqui ensinar vocês e não viver? E na hora de testemunhar, ter um testemunho bem ruinzinho? Que rótulo, hein? Daí seria rótulo de pastor, rótulo de evangélico. Porque, cuidado, irmãos, ali fora tem muitos com igreja aberta, mas não são pastores, são impostores. Se impuseram como pastor. Isso é impostor, não pastor. Tem rótulo, mas não tem essência. Porque a base, o início, tudo foi feito errado. E as pessoas estão colocando todo mundo dentro do mesmo balaio. Ah, é pastor. Ah, esse ali é evangélico, mas meu Deus. Aquele lá está lá bebendo, fumando, está traindo a mulher dele, mas olha ali, ó, é evangélico, vai na igreja. E ainda dão o nome da igreja, às vezes a igreja não tem nada a ver, ensina o correto. Se o pastor é correto, todo mundo está buscando fazer a coisa certa, mas o rotulado ele escandaliza. O rotulado é um problema sério. E eu vou dizer uma coisa. A Coca-Cola rotulada, que não tem essência, ninguém bebe. Assim o rotulado não vai conhecer Deus. Não vai. E também não terá muita bênção aqui, não. É verdade, irmãos. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas Deus mandou eu pregar. Está gravado esse culto, muitos ouvirão. Muitos pastores não têm mais coragem de falar isso. Alguém um dia desse me disse que um casal saiu aqui da igreja porque essa igreja era muito séria. Aleluia, aplaude a Jesus por isso. Vai ser de assim para mais. Seriedade, amor, rótulo é a coisa mais mascarada, mais nojenta que existe. Nós temos que ter essência. Nós não somos perfeitos, irmãos, mas nós podemos ter essência melhorando sempre, porque nós temos muito a melhorar, nós temos os nossos defeitos, os nossos problemas, mas rótulo não, né? Escandalizar não, né? Não saber qual é os... Às vezes a pessoa novinha está chegando na igreja ainda não sabe, né? Tá tudo certo. Mas gente com 10 anos de igreja não sabe qual é a boa nova que os 4 evangelhos falam, que Jesus é o Salvador. Não sabe a ordem dos 4 evangelhos. Mas chega numa roda de família, numa roda de amigo, misericórdia, Senhor. O evangélico o evangélico aí da igreja X, da igreja Y. Ah, é vergonhoso isso. É escandaloso isso. É terrível isso. Tem, pastor? Tem, sempre vai ter. Mas Deus precisa que a mensagem seja pregada para que isso seja diminuído. Porque Deus é amor e quer salvar a todos. O Evangelho é a ponte ideal para reconciliar o homem com Deus.
O que reconcilia, o que leva o homem de volta com Deus é o Evangelho. Ele é uma ponte. Ele reconcilia. Eu fui reconciliado, tenho o meu testemunho, eu estava longe de Deus. Eu estava no mundo do pecado. Mas eu resolvi cruzar essa ponte. Deixar os rótulos de lado. E um dia eu preguei aqui sobre rótulo, né? Eu não lembro qual foi bem certa a palavra, deve estar no YouTube. Eu cruzei essa ponte, tirei os meus rótulos e disse, não, rótulo chega na minha vida. O que é ser evangélico? Me ensinaram o que era ser. Eu vi eles vivendo. E eu vi eles testemunhando. Eu disse, eu quero ser igual e ainda quero melhorar. Porque um dia eu quero conhecer Deus, pessoalmente. O Evangelho desfaz o muro que o pecado levantou e restaura o acesso livre ao coração de Deus. O pecado, ele levanta uma barreira, um muro, uma muralha que separa o homem de Deus. Porque o pecado significa morte, morte espiritual, às vezes até morte física. Mas enquanto ela é só espiritual, quando você conhece o Evangelho, começa a viver o Evangelho, você começa a crer no Evangelho, então essa barreira ela é desfeita e você tem o acesso livre ao coração de Deus. Olha que bacana, olha a conquista de Jesus para nós. Nos dá o acesso livre ao coração de Deus. Então não há desculpa de alguém não ser salvo, de não conhecer a Deus, se nós temos o acesso livre. Não há desculpa. O Evangelho aprofunda o relacionamento do homem com o seu Criador. Quem se envolve com o Evangelho, você se aprofunda no conhecimento de Deus. Aí não tem nada a ver com placa de igreja, com religião, irmãos. É Evangelho, é a palavra de Deus. É a boa notícia da salvação, é conhecer ela. Esse relacionamento, ele se aprofunda quando você conhece o Evangelho. E ele está aqui, no Novo Testamento, os 4 primeiros livros. Então o Evangelho, ele revela o amor do Pai. João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é revelado o amor de Deus através do Evangelho. Remove a culpa e o medo. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Aí está, ele remove a culpa e o medo, porque ele é o poder que nos socorre. Ele nos dá o Espírito Santo, Romanos 8,15. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Quando você conhece o Evangelho, você se entrega para Deus, a Bíblia diz aqui, você é adotado como fosse como um filho. Então, outro fator, ele molda o nosso caráter. Romanos 12:2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só conhece qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quem conhece o Evangelho, quem crê no Evangelho, quem realmente é evangélico. Vive essas 3 maravilhas tão relevantes, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho também, ele abre os nossos olhos espirituais. Efésios 1:18. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados,
para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, que significa nos separados para Deus. Então é o evangelho que vai abrir os nossos olhos espirituais, irmãos. Por isso que a pessoa que tem o rótulo de evangélico, ela tem os olhos espirituais fechados. Ela não consegue ver a Deus, que a gente vê Deus em tudo. Deus é o criador de tudo. O evangelho, ele revela o caráter de Cristo. Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então diz aqui que ele sustenta tudo o que há pela palavra do seu poder. Isso é revelar o caráter de Cristo. E por último, o evangelho, ele indica o caminho da salvação. Esse versículo você sabe de cor, João 14:6. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o evangelho, ele indica o caminho da salvação, que Jesus está nos falando, que Jesus está nos mostrando. Se você está entendendo, aplaude ao Senhor Jesus. O evangelho é a boa notícia da salvação e todos os dias nós devemos nos alegrar com ela. Se você fica lendo notícias nos jornais, eu escolho o que ler às vezes porque é uma tragédia os jornais hoje, né? É praticamente só notícia ruim. Mas a notícia boa da salvação, como eu disse antes, ela não tem prazo de validade. Qualquer notícia que chegar até você, lembre-se que o evangelho é real, é atual. O evangelho não tem vencimento. E ele diz como você pode ser salvo. Ele diz que se você amar a Deus aceitando o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, você conhecerá o Pai, o teu Criador. Você chegará salvo no céu. É a notícia da boa salvação. O que pode te alegrar mais do que isso? Se a notícia que você ganhou na loteria não precisa mais trabalhar na tua vida te alegra mais do que isso, talvez você não será salvo. Nada pode te alegrar mais. Se você tiver só a roupa do couro, se tiver só a roupa que cobre a tua pele e uma chinela havaiana, como dizem lá na minha terra, e você lembrar da boa notícia da salvação e não se alegrar, porque você só tem a roupa e o chinelo, que é uma situação difícil, mas se você lembrar da boa notícia da salvação e não se alegrar, então você nunca conheceu a Jesus. Você nunca teve contato com o evangelho. Talvez você foi só um espectador dentro de uma igreja. Porque em qualquer situação, o evangélico precisa e deve e estará feliz. Porque o evangélico, aquele que ama o evangelho, que crê, ele sabe que fazendo muito ou nada aqui, nada ele levará. Mas ele sabe para onde vai. E para onde ele vai, não se compara com nada de melhor que possa ter aqui. Porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus é infinita aqui nesse mundo. Mas o que Deus tem guardado para nós na eternidade, a mente humana não consegue nem imaginar. E nós temos a boa notícia da salvação, que é o evangelho, que nos mostra, Jesus nos dá a direção, eu sou o caminho. Se quer vir ao Pai, eu tenho a verdade, eu sou a vida. Porque tudo vai passar.
Essa semana em Concórdia, eu perdi 2 pessoas que estudaram comigo. Uma lá no colégio e outra na faculdade. As 2 pessoas com a minha idade. Uma até estava meio ruinzinha, mas caminhando indo para o médico morreu. Outra, uma saúde de ferro, não tinha nada. Do nada, sentado, morreu. Assim as pessoas estão indo embora. Vai chegar o teu dia também. Quando que ele é? Não sei. Não sei nem o meu, ninguém sabe. Mas eu tenho a boa notícia da salvação. Eu estou a salvo. Com dinheiro, sem dinheiro, muito dinheiro, pouco dinheiro, sem poder político, ou muito poder político, sem poder econômico, muito poder econômico, sem status social ou com status social, não importa. Eu tenho a boa notícia da salvação. Ah, com saúde e sem saúde, porque quem é evangélico de essência está passando por, às vezes, situações de saúde terríveis. Mas tem a boa notícia da salvação, tem tudo. Porque para este, o dormir em Cristo é o começo da vida, não é sair desse mundo. Sair desse mundo é só terminar, aqui quando você sai desse mundo, só termina o tempo da provação. Que isso aqui chama-se tempo de provação, só isso. A verdadeira vida é depois, porque ela é eterna. Aplaude a Jesus, então. O Evangelho é a boa notícia que não envelhece. Essa é a boa notícia que não envelhece. Amanhã você pode discipular alguém, evangelizar alguém na rua, na tua família, algum desconhecido. Você pode chegar para essa pessoa que às vezes está lá. Às vezes eu vou pegar uma pessoa diferente, então. Uma pessoa milionária, tem tudo, e tudo é lindo, tudo é bonito, não falta nada, mas está de cabeça baixa. Evangelize ela e dê a boa notícia da salvação para ela. Avisa ela que tudo que ela está agarrada vai ficar. Uma hora, quando o espírito desaparece do corpo, a mão abre. Quando o espírito sai do corpo, a mão abre. Você vai ter que soltar tudo. Dê a boa notícia. Diga para essa pessoa que não tem jeito. Um dia ela vai ter que abrir mão de tudo, querendo ou não querendo. Aí você diz para ela que você tem uma notícia que ela é milenar, mas atual e não envelhece. Que é a notícia da boa salvação. Meu Deus. Não sei se você consegue entender isso. Isso é tremendo demais. Quem realmente pode ser chamado de evangélico, então? Agora você já sabe. Resposta: evangélico é aquele que crê, recebe e vive o evangelho de Jesus Cristo. Esse pode ser chamado de evangélico. Crê, recebe e vive o evangelho de Jesus Cristo. O que seria, pastor, mais ou menos isso? Eu vou te citar 4 pontos. É o nascer de novo. É aquele que nasceu de novo. É a morte do velho. Às vezes, se algum amigo meu chega em mim, eu respondo o que Paulo disse. Quem quiser encontrar o velho homem, o velho Paulo, vá à cruz de Cristo. Ele está lá. Quem quiser encontrar o velho Gilmar, de tantas passadas, de tantos lugares e estados que eu passei, vai na cruz de Cristo, está lá. Porque o evangélico é aquele que nasceu de novo. Não é aquele que está na igreja com o rótulo de evangélico e quando sai pelas ruas, sai da igreja, porque ser evangélico dentro da igreja todo mundo é. Tu não consegue ver rótulo e nem essência, todo mundo está igual. Aleluia, glória a Deus, uau, uau. Aí, meu Deus, como a pastora às vezes diz para mim, tem umas amigas, umas conhecidas que ela conhece em Chapecó, conheceu aqui, ali e tal. É complicada a vida dessas pessoas durante as semanas. Mas às vezes um dia tal elas estão lá na igreja delas de mão erguida, aleluia, aleluia. Não estão, amém, não tenho nada contra, mas é rótulo, é escândalo, é brincar com o nome de Deus. Não morreram, não querem morrer para o mundo. Aceitaram o rótulo do evangélico e acham que serão salvos por isso, misericórdia. E vou dizer mais para vocês, tem muito rotulado
convidando igreja, convidando gente da igreja aqui, que tem essência, para ir nos eventos dos rotulados. Eu escuto de um e de outro. Sejam firmes. Olha para os olhos dessa pessoa, manda uma mensagem e diz assim: meu irmão, eu aprendi a ser um evangélico de essência. E já que tu me convida tanto, eu quero te convidar você a vir para a minha igreja e ter a essência de evangélico. Ser um evangélico de essência. Minha igreja é uma igreja chamada Igreja Séria. Venha para a minha. Eu não vou para a sua. Porque eu me tornei um evangélico de essência. Ah, pastor, mas eu dependo dessa pessoa, eu não sei o quê, vou perder a amizade. Então, cuidado, talvez o rótulo esteja em você também. É assim que eu aprendi ao lado de Jairo Gavin e Cleonice Gavin. E doa quem doer, eu vou falar o que é ser evangélico. Porque eu preciso levar pessoas comigo para o céu. Eu preciso ser um pastor que quando estiver lá, olhar para trás e ver uma grande turma, que por causa da sua essência, por causa de viver uma vida séria, mais feliz. Ser séria não quer dizer ser carancudo, ser mal educado, ser hipócrita, ser uma pessoa rúspega, como se... Não, ser sério é ter um estilo de vida segundo o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês entendem isso? Segundo ponto, discípulo de Jesus Cristo. Ser evangélico é se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Eu preguei aqui há 2 domingos atrás, eis-me aqui. Os disponíveis são discípulos de Jesus Cristo. Porque a disponibilidade é mais importante, é mais relevante que a capacidade. Normalmente os rotulados têm muita capacidade. Às vezes tem muito dinheiro, às vezes tem muito poder econômico, inclusive escolhem a igreja que querem ir. Se a igreja não tiver brilho de todos os tipos, se a igreja não tiver ouro pendurado nas portas, o indisponível não entra, porque ele é rotulado, ele tem muito dinheiro, ele tem status, ele precisa manter o status, ele não pode ser visto numa igreja séria, ele não pode ser visto numa igreja onde é revelado o verdadeiro evangelho, porque isso fica feio para ele, isso é ruim para ele na sociedade. Tudo que ele não tem sobre suas costas é a cruz de Cristo, porque não é discípulo. Quando um rotulado vir para cima de você, saiba falar as palavras do teu pastor. Terceiro ponto. O evangélico possui o caráter de Cristo. A pessoa que tem Cristo, ela age como Jesus agiria. O que faria Jesus? É uma pergunta, tem até um filme sobre isso, eu aconselho você a assistir. O que faria Jesus? Então, ter o caráter de Cristo é agir como Cristo ensinou através do Evangelho, como nós devemos agir. A santa palavra de Deus nos ensina como nós devemos agir. Aí que eu digo para vocês, ser evangélico não é estar sentado dentro de uma igreja evangélica, mas é sair de dentro da igreja evangélica e continuar evangélico. Continuar dando aleluia, continuar dando glória a Deus, não esconder a Bíblia no carro, mas levar consigo se for preciso. Não se tornar um fanático, uma pessoa repugnante que espanta todo mundo, não, isso não. Mas é dando bom testemunho lá fora, ter uma fala que te denuncia. É fugir de ambientes que não combinam com quem tem a essência de ser evangélico. Quem tem o caráter de Cristo não senta em determinadas rodas, não participa de determinados eventos, determinadas coisas. Quem tem o caráter de Cristo, um dia será como Cristo, estará onde Cristo está, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. A Bíblia diz, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu aprendi assim.
e não vou mudar. Eu era um condenado. Eu era alguém isolado. Eu era alguém separado para o inferno. E me ensinaram o Evangelho. Me mostraram o Evangelho. Eu vi essa gente viver o Evangelho. Eu vi essa gente testemunhar o Evangelho. Não tenho em quem e o que me faça pensar, viver, testemunhar e pregar diferente. Por ser uma igreja séria, eu até posso ser um pastor de menos número. Mas número não me agrada. O que me agrada e o que me alegra é ver uma igreja sendo igreja. Quarto ponto, o Evangelho pratica a palavra de Deus. Ele tem a palavra de Deus como seu manual. Ele não segue ao conselho dos ímpios, antes medita na sua palavra dia e noite. Salmos 1:1. Coloca para mim Salmos 1:1. O evangélico, ele não vive de fotinha no Instagram, na igreja A ou B, de versículo que ele nem crê e nem conhece e posta no seu Instagram. O evangélico não vive disso. O evangélico vive disso. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Vai. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Isso é o perfil. Isso é o estilo de vida de quem realmente anda com Deus e quer viver a eternidade com Deus Pai ou Eterno. Vocês entendem? Então aplaude mais uma vez o Senhor. Eu vou concluir dizendo para vocês o que eu falei durante a palavra toda. O Evangelho não é um rótulo. É um estilo de vida segundo a santa palavra de Deus. Que essa frase você escreva na tua agenda, deixa no teu celular, põe em algum lugar que você possa todos os dias ver ela. O Evangelho não é um rótulo, é um estilo de vida segundo a santa palavra de Deus. O Evangelho é a oportunidade oferecida a todo ser humano, para que, mediante a fé em Cristo, possa viver a eternidade com Deus. Aleluia! O Evangelho é um instrumento que nos revela qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando lhe perguntarem para você, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, o que é o Evangelho, o que ele revela? Ele revela qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual a pessoa que não quer conhecer? O Evangelho é a bússola de Deus que nos direciona e nos conduz de volta à sua presença. Aleluia. Essa bússola salvou a minha vida, gente. Eu tinha muitas direções na minha vida. E me aparecem muitas direções. Me aparecem muitas ofertas. Me aparecem propostas, convites, e não são poucos. Com um outro eu converso alguma coisa de vez em quando. Mas e por que eu não me desvio? Porque eu sou evangélico, de essência. E o Evangelho é a bússola de Deus que mudou a direção da minha vida e me conduziu de volta à presença do meu Criador, o meu eterno Deus Pai.
Que o Evangelho seja a bússola da sua vida. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Bem forte e bonito.